E o check-up de hoje abre falando sobre cirurgia bariátrica, a cirurgia da obesidade, que está sendo realizada cada vez mais cedo. Os adolescentes, por exemplo, estão procurando bastante o procedimento e realizando cada vez mais cedo, assim como pessoas da terceira idade. Mas são faixas etárias que requerem maior cuidado. Confira! A proporção de adolescentes obesos em relação a outras faixas etárias é bem maior atualmente. Apesar de academia, de cuidados com a alimentação, não é, doutor Henrique? Hoje a gente sabe, é comprovado que os adolescentes estão mais acima do peso, até do que outras faixas etárias. Eu vou conversar sobre isso com o cirurgião da obesidade, doutor Henrique Macambira, porque eu quero saber, doutor, não só da adolescência, mas também do outro extremo, da terceira idade, como é que fica essa questão da cirurgia da obesidade. Tudo bem? Boa noite, prazer ter sua participação mais uma vez aqui no Check-up. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Na realidade, a obesidade é uma doença epidêmica, ela atinge uma parcela enorme da população e os adolescentes, eles são pessoas muito sensíveis devido à presença da influência das outras pessoas e principalmente da mídia. Então, a propaganda do refrigerante, aquela propaganda daquele fast food, saídas hoje em dia que são cada vez mais comuns, os pacientes adolescentes se tornam mais tendenciosos a isso. Os pacientes idosos normalmente já têm uma incidência de obesidade menor, porque com o passar dos anos, após na realidade os 70 anos, a tendência é haver um declínio do peso da pessoa, naturalmente. Mas é uma população que frequentemente vem ao consultório do cirurgião bariátrico para realizar a cirurgia. Só lembrando, Natália, que tanto para adolescente como para adulto jovem, adulto ou idoso, a cirurgia bariátrica só é indicada naqueles casos que já foi tentado o tratamento clínico e esse paciente não conseguiu obter perda de peso. Não simplesmente como, bom, eu estou gordinho, aí então vou lá querer me operar lá com o grupo do CITO, então não é bem assim. Doutor, deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque acontece muito da pessoa tentar emagrecer e não consegue, né? Mas eu como uma maçã por dia, eu vivo fazendo dieta. Há alguma comprovação científica de que há um problema mesmo metabólico nessa pessoa? Bem, na maioria das vezes, o problema mais é de caráter emocional. Ela não consegue conscientizar, ou seja, formar a consciência de que realmente ela come somente aquela maçã, somente aquele chazinho. E é comum, às vezes, a pessoa chegar aqui com 180 quilos dizendo: doutor, meu almoço é apenas uma fruta. Bem, transtornos metabólicos que gerem esse tipo de problema são raríssimos. Então, é bom deixar claro para a população que na imensa maior parte dos pacientes que são obesos é devido ao excesso de comida. E aí, voltando para a questão da adolescência, é onde as pessoas estão cada vez mais expostas. Então, tem 3 componentes básicos, Natália, que seriam o sal, o açúcar e as gorduras, no caso as frituras, exatamente. Mas há pessoas que têm problema realmente metabólico. Sem dúvida, por isso que a premissa do grupo, o CITO, nós sempre pedimos para os pacientes virem, de preferência do endocrinologista, tendo passado por um tratamento clínico, porque é aí onde entra o colega endocrinologista que vai avaliar. Esse paciente pode ter uma doença chamada síndrome de Cushing, que é uma doença relacionada com as glândulas adrenais, e que ele pode estar desenvolvendo obesidade decorrente disso, e nem ser um grande comedor, né? Outras síndromes... É fácil descobrir essa doença? Sim, relativamente fácil. Agora é feita por um médico especialista, né? No caso, o endócrino. O endocrinologista, ela é a peça fundamental. Qualquer tratamento de obesidade, seja clínico, cirúrgico, tem que passar pela mão inicialmente do endocrinologista. Ou seja, o doutor Henrique tem que ser o último a ser procurado, mas na maioria das vezes é o primeiro, né, doutor? Aí tem que voltar. Volta! Tem que retornar. Pode retornar porque é uma operação, graças a Deus, essa cirurgia é uma cirurgia muito tranquila, na realidade é bem diferente, as pessoas pensam que é um bicho de 7 cabeças, Natália. Na realidade é um procedimento muito tranquilo, mas é uma cirurgia.
Se pode existir um tratamento não cirúrgico, primeiro o tratamento não cirúrgico. Infelizmente, o fato real que a gente tem que aceitar é que a maior parte do tratamento cirúrgico, do tratamento clínico, o tratamento com nutricionista, endocrinologista, não é bem sucedido. E aí entra de novo a questão dos adolescentes. As pessoas vão brincando, vão achando que aquele corpo, porque na idade jovem o corpo suporta muita coisa. Suporta muito erro, muita brincadeira, e ele fica errando, e diz, bom, não engordo. Um belo dia, o sistema que o protege contra a obesidade, digamos assim, de uma maneira bem grosseira, ele vai quebrar. Na hora que quebra, aí imediatamente a pessoa diz, doutor, eu não entendo, eu como a mesma coisa e agora estou obeso. Aí sim, realmente ele continua com o consumo de alimentação praticamente a mesma coisa, só que com ele agrega muito mais gordura ao seu peso. Ainda tem a questão da idade, que o metabolismo vai desacelerando. Isso, o envelhecimento celular da gente, o envelhecimento orgânico, começa em torno dos 25, 30 anos de idade. E aí vai acelerando, que é exatamente aquele paciente que chega aqui para mim e diz assim, olha doutor, quando eu tinha 17 anos eu comia o dobro disso e não engordava, agora eu como menos e engordo. Bom, isso é real, porém o que ele ainda come ainda é muito em relação a uma pessoa com peso normal. É muito comum a pessoa chegar e dizer assim, bom, eu acho que eu não como tanto, mas quando os familiares estão próximos, quando você vai discutir isso, aquilo você vai ver que o volume alimentar é bem maior do que eu quero para ter sido. Doutor, agora voltando ao nosso tema, a cirurgia da obesidade na adolescência ocorre de forma tranquila, a partir de que idade, os resultados são bons? Na realidade, na adolescência, qualquer tratamento médico, seja clínico ou cirúrgico, devido à resposta do organismo, que é bem melhor, é o melhor momento para fazer a cirurgia, do meu ponto de vista, sim. Mas existe uma regulamentação. O Conselho Federal de Medicina tem umas normas sobre isso. Atualmente, a partir de 16 anos de idade, o SUS, saiu uma portaria do SUS liberando as operações. Só que isso são normas gerais. Existem situações especiais na qual a família, junto com o paciente, junto com a equipe, pode requisitar, e nós fazemos requisição ao Conselho Regional de Medicina para que ele avalie o caso e possa liberar a cirurgia antes dos 16 anos. Em geral, nós temos conseguido isso, mas... Qual a menor idade que vocês já operaram? Já operamos uma garota de 13 anos, né? Mas, quantos quilos? Bom, na realidade, Natália, eu não recordo, mas é um grau de obesidade chamado mórbida, e uma criança dessa sofre bullying, é uma criança que não tem a vida social tão bonita como tem das outras crianças, então aquilo é um resgate. Eu tenho um rapaz de 15 anos operado, que mora aqui na cidade próxima. Esse rapaz foi um fenômeno, aquilo lá foi marcante. Ele chegou aqui, ele casou recentemente e ele já tem quase 10 anos de operado. É fantástico, você vê a alegria da pessoa, e eu vi a tristeza dele quando ele tinha 15 anos de idade. Para esse processo foi um ano de preparação. Esse rapaz teve muito tempo de acompanhamento psicológico e juntamente com a família foi decidida a operação dele. E hoje esse rapaz é um verdadeiro, digamos, exemplo de grande sucesso em cirurgia de adolescente. Então, tecnicamente, é melhor fazer mais cedo. Mas, assim, para a manutenção do resultado, esse estômago ele não volta a se estender com o tempo se a pessoa fizer muito cedo? Não, na realidade não. Esse é um mito, né? A história do estômago dilatou, não. A adaptação alimentar na pessoa, se ele passa a comer da forma bem normal, na realidade a pessoa operada, Natália, ela termina de longo prazo comendo um pouco mais do que uma pessoa com peso normal. Porém, a manutenção do peso, sempre a gente diz isso aqui no grupo, a cirurgia ela é uma ferramenta que ajuda de maneira bem forte a pessoa a perder peso, mas não é mágica. O acompanhamento ele é muito importante. E a participação tanto da família quanto do paciente. Então, aquela pessoa que acha que, eu operei e lavei minhas mãos, vou continuar fazendo do meu jeito, não deveria nem fazer a cirurgia. E a sua experiência com adolescentes, com o pós-operatório? Eles fazem esse acompanhamento? Eles são obedientes ou dão trabalho? Essa é excelente pergunta, porque para a família isso é um grande temor. Porque eles dizem assim, doutor, eu morro de medo que o meu filho
digamos assim, não é cooperativo, não participa das coisas, faz tudo errado. E a ideia dos pais é que ele vá ter algum problema depois no sentido da alimentação, mas isso não é real. Na realidade, são pacientes espetaculares, porque a autoestima deles melhora bastante, porque a perda de peso nesse grupo de pessoas é muito rápida. Então, como a perda de peso é muito rápida, parece ser uma cascata positiva, digamos assim. Ele vai cada vez achando melhor e vai conseguindo ter resultados muito bons. Não temos problemas com os adolescentes. Na realidade, é um grupo de pacientes muito bom, porque eles, na realidade, têm uma questão de recuperação muito melhor, e a autoestima deles, por ser bem melhor com a perda de peso, parece que estimula de uma maneira bem positiva para que o resultado final seja melhor. Doutor, então vamos para o outro lado, para o outro extremo, que são os idosos. Como é que é a cirurgia nessa idade? Bem, nos idosos eu sempre peço um pouco mais de cautela, porque infelizmente alguns pacientes idosos que nos vêm procurar já vêm com muitos problemas clínicos, e o pior problema que, do meu ponto de vista, assim, na prática diária, não são os problemas clínicos, porque isso a gente só pode operar se o cardiologista corrigir, os outros médicos da equipe corrigirem esses problemas. O problema maior, Natália, enfrentado é a expectativa que esse paciente tem com a cirurgia. Por vezes chegam pessoas aqui de 66 anos, 68 anos, com poucas queixas em relação à obesidade, mas percebemos claramente que a vontade dessas pessoas é de que o tempo volte. E a cirurgia, ela não faz o tempo voltar. Ela vai melhorar o possível diabetes que essa pessoa pode ter, a hipertensão arterial, uma série de outras doenças, a carga em cima da estrutura, porque muitos desses pacientes têm já comprometimento das articulações, mas não volta à idade. E um alerta para a população idosa. Diferentemente do adolescente, que na cirurgia a recuperação ela é muito rápida, a adaptação desse paciente à nova alimentação ela é bem mais difícil, bem mais lenta. Os incômodos são maiores, e aí a pessoa tem que pensar realmente se vale a pena a realização da cirurgia. O SUS, ano passado, se eu não me engano, ou há 2 anos atrás, se eu não me engano, publicou uma portaria na qual ele estabelece critérios para idade de realização das operações. Lá fala até mais de 100 anos podem ser realizadas cirurgias. O Conselho Federal de Medicina e a ANS seguem um parâmetro de 65 anos. O grupo aqui nós temos pacientes até com 77 anos operados, só lógico, uma situação muito especial, muito pontual, com indicação expressa do médico, do paciente, da necessidade dessa pessoa se operar. Quais são os problemas que poderiam contraindicar essa cirurgia na terceira idade? Na verdade, quando ele tiver um problema clínico, ou seja, imagina que ele tem uma insuficiência cardíaca mais grave, uma insuficiência respiratória mais grave, que não consiga ter uma boa compensação. Ou quando essa pessoa não tem o dito entendimento que a cirurgia não vai reverter a idade. Então, a pessoa achar que com 65 anos ele vai poder, como já foi me perguntado, um paciente idoso perguntou, doutor, eu posso depois dessa cirurgia correr uma maratona? Bom, se ele nunca fez atividade física, tá ali, o dele pode, mas ele achar que vai retornar no tempo para reiniciar a vida, isso não existe. Então, também tem a questão da vaidade. Não só a preocupação com o quadro clínico, mas tem essa questão da vaidade também, a questão da autoestima também, como na adolescência. Isso, tem, sem dúvida. Não na mesma intensidade. Não tem na mesma intensidade. Eu penso mais porque parece que a pessoa está arrependida de não ter tomado as medidas anteriores para melhorar o seu quadro clínico, e ele acha que aquela operação vai ser uma coisa fantástica, milagrosa, que vai resolver tudo da noite para o dia. Não funciona assim. Muito obrigada, então, doutor Henrique Macambira, um dos maiores cirurgiões bariátricos do Brasil. Ele que é do CITO. O CITO já com quase 5.000 cirurgias realizadas, nenhum óbito. É isso mesmo? Isso, graças a Deus. O CITO são vários cirurgiões, eu, Henrique Macambira, doutor Glaucio Nóbrega, doutor Jaime Salles, doutor Paulo Marcos,
o Dr. Rodrigo agora, o Dr. Frank. Então, o grupo ele tenta sempre estar atualizado para que as coisas continuem andando muito bem, né, Natália? Inclusive com outros profissionais, nutricionistas, endocrinologistas, que são profissionais responsáveis pela adaptação desse paciente, por um pós-operatório mais tranquilo, né, doutor? Então, eu acho que esse cuidado todo do grupo que faz com que o grupo seja um sucesso. Isso, né? O grupo ele é fundamental. Cirurgia da obesidade ser um grupo forte, ela não está muito bem. Obrigada, doutor, e até a próxima aqui no Check-up. Tudo de bom, foi um prazer.